Esse estudo, intitulado Efeitos da interação entre variações polimórficas dos genes CONT e DRD2 na aprendizagem motora, análise do comportamento óculo-motor, foi desenvolvido pela professora doutora Natália Gardênia de Holanda Marinho Nogueira e colaboradores em uma parceria entre a Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Passos, e a Universidade Federal de Minas Gerais. Processos cognitivos como a memória operacional, que envolve a manutenção e manipulação de informações durante a execução de tarefas, desempenham um papel crucial na aprendizagem motora, especialmente nos estágios iniciais. A participação da memória operacional no processo de aprendizagem motora sugere que o controle de habilidades motoras envolve um planejamento cognitivo prévio ao planejamento motor e à execução motora. Fatores que influenciam a memória operacional, como os genes que modulam a dopamina, têm sido investigados pela genética molecular. 2 polimorfismos de interesse, o Val158-MET do gene CONT e o TAC-IA do gene DRD2-ANC1, que afetam a atividade dopaminérgica, estão envolvidos nas diferenças individuais das funções cognitivas e motoras entre os sujeitos. A literatura vem indicando que indivíduos com o maior número de alelos de alto desempenho nesses 2 polimorfismos tendem a apresentar melhores funções cognitivas e motoras. Além dessas funções, processos perceptivos, como a estratégia de busca visual empregada durante a aprendizagem, podem ser moduladas pelo número de alelos de alto desempenho. Isso pode contribuir para diferenças no planejamento e controle motor entre os indivíduos. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi investigar os efeitos da interação entre variações polimórficas do gene CONT e DRD2 na aprendizagem motora, com ênfase na análise óculo-motora. Para isso, participaram do estudo 66 estudantes destros, sendo 32 mulheres e 34 homens com média de idade de 25 anos. Todos os participantes possuíam visão normal ou corrigida e não apresentavam histórico de comprometimentos neurológicos ou psiquiátricos. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre esclarecido e o estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética local. A extração de DNA foi realizada pelo método Salino e a análise dos polimorfismos CONT e DRD2 foi feita por PCR em tempo real. O número de genótipos de alto desempenho foi determinado com base no número de alelos MET da CONT e A2 do DRD2, variando entre 0 e 4 alelos por indivíduo. O sistema de rastreamento ocular consistia em um rastreador ocular móvel conectado a um laptop. Os dados de rastreamento ocular para busca visual foram registrados a 30 Hz usando o software SIMI e View X2.7. A tarefa motora do estudo consistia no pressionamento sequencial de 4 teclas 2, 8, 6 e 4, em um tempo relativo fixo entre as teclas de 22,22% da tecla 2 para a tecla 8, de 44,44% do tempo da tecla 8 para a tecla 6 e de 33,33% do tempo total da tecla 6 para 4. Esse tempo relativo se referia ao padrão de movimento da tarefa. Para além da meta do tempo relativo, os participantes deveriam adaptar esse padrão para 3 tempos absolutos de 700, 900 e 1100 milissegundos. Na fase de aquisição, foram realizadas 40 tentativas para cada tempo absoluto de forma aleatória. E aproximadamente 24 horas após a fase de aquisição, foram realizados os testes de aprendizagem 1 e 2, com tempos absolutos de 900 e 1.300 milissegundos, respectivamente.
Os testes de aprendizagem contaram com 12 tentativas cada e não foi fornecido feedback durante os testes. A coleta de dados ocorreu em 3 dias. No primeiro dia, os participantes assinaram o termo de consentimento livre esclarecido, preencheram o inventário de lateralidade de Edimburgo e foi realizada a coleta de sangue dos participantes para a genotipagem. Após a genotipagem, os participantes foram contactados para realizarem a tarefa motora em um dia, que foi destinado para a fase de aquisição, e 24 horas após a fase de aquisição, ocorreram os testes de aprendizagem. Os erros relativo e absoluto foram utilizados como medidas de desempenho motor e o tempo total de permanência, que determina o tempo total em que um participante fixa o olhar em uma área de interesse, foi utilizado como medida oculomotora nos períodos de feedback e planejamento. Para o tratamento estatístico, foram utilizadas a ANOVAs Two-Way com medidas repetidas para analisar o erro absoluto e erro relativo na fase de aquisição e a ANOVAs One-Way para os testes de aprendizagem. As mudanças na coleta de informações visuais sobre o feedback e as metas foram analisadas por ANOVAs Two-Way com medidas repetidas, e o nível de significância adotado foi de P menor ou igual a 0,05. Em relação aos resultados do desempenho motor, houve interação significativa entre grupos e blocos para o erro absoluto na fase de aquisição. O grupo com 4 alelos de alto desempenho apresentou mais erros nos blocos 1 e 2 em comparação aos grupos com 3, 2 e 1 alelo. No bloco 3, o grupo com 1 alelo apresentou mais erros em comparação ao grupo com 3 alelos. Não houveram diferenças estatísticas entre os grupos para as demais análises do desempenho motor. Os resultados da análise oculomotora revelaram que, no feedback do tempo absoluto no período de planejamento, o grupo com 3 alelos apresentou um menor tempo total de permanência do que o grupo com 1 alelo. Já no feedback de tempo relativo no período de planejamento, o grupo com 4 alelos apresentou um maior tempo total de permanência que os grupos com 1, 2 e 3 alelos. Ainda, na meta do tempo absoluto no período de planejamento, os grupos com 3 e 4 alelos apresentaram menor tempo de permanência que os grupos com 1 e 2 alelos. E, na meta de tempo relativo no período de planejamento, o grupo com 4 alelos apresentou maior tempo total de permanência que os grupos com 1 e 2 alelos. A literatura indica que indivíduos com maior número de alelos de alto desempenho apresentam funções cognitivas e motoras superiores. Os polimorfismos investigados estão associados à memória operacional, e sabe-se que as informações visuais alimentam o planejamento cognitivo. Em relação aos resultados do desempenho motor, os participantes com 4 alelos de alto desempenho apresentaram maior erro absoluto nos primeiros blocos em comparação aos participantes com 3, 2 e 1 alelos. No entanto, no terceiro bloco, os participantes com apenas 1 alelo de alto desempenho apresentaram maior erro absoluto em comparação aos participantes com 3 alelos. Esses resultados, somados à identificação de que indivíduos com um maior número de alelos de alto desempenho no período de feedback passam menos tempo total de permanência na dimensão absoluta e mais tempo na dimensão relativa em comparação aos participantes com menos alelos, revelam uma possível estratégia de priorização de metas durante o processo de aprendizagem, em função da carga genética do indivíduo. O maior tempo total de permanência observado no período de feedback na meta de tempo relativo sugere que o foco dos indivíduos com maior número de alelos de alto desempenho foi manter informações sobre a dimensão relativa na memória operacional. Dimensão essa que está associada ao padrão de movimento. Isso pode indicar uma estratégia de formar primeiro um padrão sólido de movimento antes de adaptá-lo ao ambiente. Os resultados desse estudo são interessantes,
principalmente para a compreensão dos mecanismos subjacentes à aprendizagem motora. No entanto, devem ser interpretados com cautela, devido ao tamanho da amostra e à distribuição dos grupos.